Bom, então continuando, uma mensagem que eu dei início há 2 domingos para trás, sobre a necessidade e ordenança que há nas Escrituras, a respeito de congregarmos. Sabe, a gente faz o que a gente faz não porque a gente acha gostoso, não é porque nós identificamos isso aqui como um clube social, não, é porque é mandamento. Obviamente que a estrutura nos protege da chuva, do sol, só isso. Mas o que nos guarda mesmo é Deus. Nós nos reunimos como templo, sendo igreja. E há 2 domingos para trás, né? Aprove a Deus falar para a gente, mostrar uma das razões, um dos motivos para nós estarmos na igreja é porque nós somos um novo convertido. E hoje eu quero dar mais 5 razões, eu quero acelerar para a gente não perder tempo. Abra então novamente lá no capítulo 10 de Hebreus, por favor. Todos encontraram? Capítulo 10, versículo 25, na minha tradução ficou: não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Bom, o contexto da carta nós mencionamos, não é? Eu não vou adentrar aqui, acredito que fica para um outro vídeo ou fica para um outro momento. A gente fala melhor sobre o contexto do capítulo 10 inteiro aqui. Mas obviamente que a carta escrita aos Hebreus é uma das cartas que melhor define, né, a obra sacerdotal de Cristo. Mostra Cristo como um sacerdote perfeito. E em algum momento, mãe, que é esse que nós estamos lendo aqui, ele nos traz algumas admoestações, das quais ele inicia o versículo 25, como eu estou dizendo aqui, dizendo: não deixemos de congregar. Gugu, eu vou trazer outras razões aqui, mas só esse texto já deveria ser suficiente para a gente, para nós entendermos que precisamos nos esforçar para estar na igreja. Nós precisamos nos esforçar para congregar, Moisés. Sabe, nos dias atuais, tem se crescido várias modas, né? Igrejas que tentam mudar um pouco o ambiente para que as pessoas venham. Igrejas que tentam mudar as próprias escrituras, né? Leonard Ravenhill vai dizer para a gente que as mesmas pessoas que querem mudar as escrituras para poder caber dentro delas, são as mesmas pessoas que as escrituras ainda não as mudou. Então, sabe, não tente mudar a Bíblia para ela ser aceitável para você, para ela ser, sabe, boa para você. Mude você para que as escrituras entrem no seu coração. Mude sua forma de pensar, mude seus conceitos. E se eu poderia já dar um primeiro princípio, ou uma primeira razão para a gente congregar, a primeira é: Jesus nos deixou um exemplo. Você não precisa abrir para a gente não perder tempo, mas no capítulo 4, no versículo 16 de Lucas, nós vemos que Jesus costumeiramente, né, nessa passagem que eu estou citando, está dizendo: e ele foi para a sinagoga como costumeiramente fazia. A sinagoga, mãe, nos dias de Israel, era uma forma, uma espécie de como que eu posso dar a palavra? De um mini templo, vamos dizer assim. Um templo menor, que era como a forma que os judeus tinham para congregar, para se juntar e fazer lá, né, um ensino da Torá, ter o seu momento de união com aqueles que confessavam a mesma fé que eles. E Jesus fazia o quê? Costumeiramente. Naquele dia é mencionado o sábado, mas aponta para nós que Jesus costumeiramente ia no templo. Não é à toa que o próprio Pedro vai falar na primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 22, que Jesus deixou os passos para a gente seguir. Tudo que a gente precisa viver, Paty, tudo que a gente precisa reconhecer como exemplo, é só a gente olhar para os evangelhos que nós encontramos na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus se relacionando com
com outras pessoas, a pessoa de Jesus se relacionando com o seu ministério, a pessoa de Jesus se relacionando com Deus. Mãe, todo o exemplo que a gente precisa está lá. A própria carta de Hebreus mesmo vai falar para a gente que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, que nós devemos olhar para Ele firmemente. Então, se é uma razão para nós virmos na igreja, é a de que Cristo deixou para a gente esse exemplo. Então, relute com a sua carne. O Paul Washer, acho que é assim que fala o nome dele, né? Não sou muito bom com inglês. Mas, um pregador americano, vai nos dizer o seguinte: olha, a gente tem que viver fazendo aquilo que a nossa carne não quer fazer. Eu retirei essa fala dele de um dos seus textos a respeito de oração. Ele falando sobre oração, que nós devemos nos dedicar à oração, mãe, exatamente porque a nossa carne não quer que nós oremos. Exatamente porque ela não quer, nós temos que militar contra isso. Mas eu também gostaria de acrescentar ao congregar. Às vezes há muito mais razões para nós estarmos nas nossas casas do que na congregação. Mas eu preciso lembrar que nós temos que nos esforçar para congregar. Se nós temos 5 razões, como eu vou mencionar aqui, para congregar, e se nós tivermos, Ana, 1000 razões para ficarmos na nossa casa, negue essas razões, porque nós temos que militar contra a carne. Enquanto nós estamos aqui, estamos cumprindo, obedecendo ao que as Escrituras nos falam, mãe. Então, a primeira razão e motivo é: Cristo nos deixou exemplo. Segundo, pai, que é mandamento bíblico. O texto que nós lemos aqui deixa bem claro, não deixemos, nós não devemos deixar. Se não fosse distante disso, abra lá em Romanos, capítulo 6, versículo 4, por favor. E aqui, no capítulo 6, versículo 4, da carta que Paulo escreve à igreja de Roma, ele vai falar o seguinte: olha, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Se com Cristo nós fomos batizados, né, por meio do batismo que nós confessamos aqui na nossa congregação, que é por imersão, a consequência disso, por meio disso, a consequência disso é o quê? Ressuscitar com Cristo. E quando nós ressuscitamos com Cristo, né, no sair da água ali, que nós acreditamos onde que acontece o momento de... Se bem que não é ali que acontece a nossa conversão, não é? Há alguns que dizem assim, eu não me lembro quando eu me converti. E por eu não me lembrar, algumas igrejas até ensinam isso, né? Por eu não me lembrar, então minha conversão não valeu. Mãe, e na verdade, a conversão não é algo, em todos os casos, instantâneas. Sabe, a conversão é algo processual, vai acontecendo, né? A confissão do batismo, ela é pública e única. Então, se alguém não consegue lembrar a data de quando de fato aceitou a Jesus no seu coração, que ela grave ali o momento que ela sofreu o batismo, né? A igreja que ela passou o batismo provavelmente deve ter o certificado, alguma anotação. Então, pega aquela data porque publicamente você confessou a Jesus ali. E Paulo está dizendo para a gente aqui, olha, se a gente então batizou, fomos sepultados com Cristo, nós vamos ressuscitar com Ele. E aí no finalzinho do texto ele vai falar, assim também nós andemos em novidade de vida. Aí cai naquela característica que nós passamos, uma das razões para a gente congregar da semana retrasada, que é a novidade de vida, ter nascido de novo. Como lá Paulo vai falar para os Efésios lá, mãe, que quando nós estávamos nas trevas, andávamos como os filhos da perdição mesmo, sendo atraídos por aquilo, né? E hoje não. Hoje nós devemos andar em novidade de vida. E essa novidade de vida nos traz os mandamentos de Deus para se cumprir. Talvez a maior deficiência que nós temos hoje, como congregação, é deixar, né, como líder, é deixar de transmitir para a congregação, Moisés, essas razões. Primeira, Jesus deixou o exemplo. Segundo, é mandamento bíblico. Então, congregar é mandamento bíblico. O próprio Cristo é mencionado por Paulo como alguém que cumpriu tudo, né? Que foi obediente e obediente até a morte. Em tudo ele cumpriu. Então, se esse mandamento bíblico
de congregar está na minha vida, está na sua vida, nós temos que ser obedientes, mãe. E talvez há dias que nós vemos para a congregação, que são dias que realmente nós corremos para cá com muita vontade, né, com muito desejo de estar na congregação, mas há dias que não. E eu volto a repetir, nesses dias que a carne é mais forte, que há mais razões para a gente estar em casa do que estar na congregação, que nós nos esforcemos para estar aqui. Nós nos esforcemos. Por quê? Aí vem a terceira razão. Para a gente ser aperfeiçoado espiritualmente. Uma terceira razão, né, um terceiro motivo para nós estarmos aqui é o aperfeiçoamento espiritual, pessoal. Mais para frente eu vou até falar sobre o aperfeiçoamento coletivo, mas agora eu quero falar sobre o aperfeiçoamento espiritual pessoal. Capítulo 4 de Efésios, Lucas fez a exposição para a gente. Aí ficou assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Só até aqui. Então, para a congregação, mãe, o que Deus deu? Homens. Ele entregou alguns homens para a congregação. Aí ele vai citar aqui, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Com vista do quê? No versículo 12 ele vai deixar bem claro para a gente. Para o aperfeiçoamento dos santos. Então, com toda a misericórdia e graça possível da parte do Senhor para com a minha vida, o Senhor me colocou nessa congregação para o aperfeiçoamento dos santos. E quem são os santos? Aqueles que reconheceram a Jesus e foram justificados por Ele. E hoje são santificados pelo Espírito. Então o Senhor colocou homens para que a congregação se aperfeiçoe. Então a terceira razão, né, além de Cristo ser o exemplo para a gente, além de ser um mandamento bíblico, Paty, a terceira razão é o aperfeiçoamento pessoal. Mãe, de nada vai valer nós temos um bom intelecto, sabe, uma boa capacidade intelectual de se relacionar, né, de ter uma profissão. De nada vai valer se o nosso espiritual não for aperfeiçoado. Nós precisamos, mãe, aperfeiçoar o nosso espiritual. E eu, às vezes, olho para algumas congregações e vejo, assim, que não há disposição, tanto de um lado quanto do outro, Gugu, em haver um aperfeiçoamento. Sabe, às vezes a liderança, pai, às vezes os próprios irmãos da igreja, não há uma disposição, não há um envolvimento, Pati, com a palavra que é ensinada para o aperfeiçoamento. E a congregação precisa entender que uma das razões para estarmos na igreja é o aperfeiçoar. Então, se você entrou em uma condição, você precisa sair numa outra condição. A salvação é algo desenvolvido. É algo que vai se desenvolvendo. Nós estamos vivendo um processo de santificação. Então, você me perdoa se eu ainda fiz coisas que te ofendeu, até hoje. Me perdoa para o de amanhã também, deixa pago. Porque nós estamos desenvolvendo isso. E é por isso que é muito importante que nós venhamos estar expostos a essa palavra. Nós precisamos estar expostos a esse ambiente aqui, porque esse ambiente ele traz um aperfeiçoamento espiritual nosso. Não sem fé, né? Não sem base bíblica, mas racionalmente. E olha só o que algumas congregações acabam fazendo. Por isso que nós estamos aqui, você que está em casa, nós precisamos nos preocupar sim com a congregação. Nunca deixar de congregar, mas nos preocupar sim com a congregação. Porque se nós estivermos na congregação errada, Gi, pois é,
Às vezes vamos tirar até a capacidade de pensar. Vai fazer com que a gente, mãe, caia naquela famosa brincadeira, ó, levanta agora a mão e coloca ela na nuca. Isso, e vai todo mundo e coloca na testa, né? Pois uma das razões é o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento pessoal. A igreja nasce, Pai, por uma palavra. Qual palavra? Jesus vira para Pedro e fala assim: Pedro, quem eu sou? E Pedro diz: olha, o Senhor é o Filho de Deus. Capítulo 16, versículo 16 adiante de Mateus, né? Vai falar isso. Tu és o Filho de Deus. E Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, sobre essa palavra eu vou edificar a igreja. Olha só, a igreja nasce por uma palavra e para pregar essa palavra. Nasce por uma palavra para pregar essa palavra. Então, se você chegar nessa congregação, e você precisa vir para a congregação, mas se você chegar nessa congregação, e essa palavra não está sendo pregada, procure uma congregação que pregue a palavra. Os remanescentes estão por aí, irmão. O Senhor nunca deixou o mundo viver sem os remanescentes, aqueles que creem. Nunca deixou. Por isso que eu creio que a graça, a misericórdia de Deus é que prepara meu coração para crer, e não o contrário. Segunda razão, da qual nós já estamos falando, é ouvir a palavra. Então, se a primeira razão, mas Jesus é o exemplo, segunda, é que é mandamento, a terceira, que é para aperfeiçoamento, a quarta é para ouvir a palavra que me aperfeiçoa. Não há um lugar, mãe, mais propício, não há um lugar melhor para a gente ouvir a palavra de Deus do que na igreja, do que na congregação. Estou limitando só na congregação que isso pode acontecer? Eu não quero me igualar aqui aos nossos amigos católicos em achar que só a igreja que tem o poder sobre a palavra, né? A palavra só existe porque a igreja determina, não é nada disso. Mas não há um ambiente mais espiritual do que esse aqui, para nós estudarmos a palavra juntos. Na teoria, e vou pôr na teoria, o homem que está subindo aqui, né, seja aqui, seja na igreja que você está me assistindo aí, ele se preparou para essa mensagem. Então, teoricamente, esse lugar, esse momento já foi reservado na agenda desse homem, para ele, homem, né, enfim, a pessoa que for ministrar a palavra, para que no momento que ele for ministrar, ele ministre da forma correta. Então, Gugu, a gente não deve deixar de congregar, porque o estar aqui te faz estar exposto a essa palavra. O próprio Cristo nos diz, né, no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 3, vai falar: olha, estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. A exposição a essa palavra limpa o nosso coração, irmão. E sabe, você está aqui, você está exposto, obedecendo a esse mandamento de estar aqui, exposto a essa palavra, a consequência disso é o seu próprio crescimento. É o seu próprio crescimento. Olha o que Paulo vai falar para a igreja que estava localizada, agora eu não me lembro se é na Roma. Abre lá em Atos, capítulo 20, versículo 28. Vamos ler no versículo 25, só para contextualizar. Todos encontraram, né? Então ficou assim na minha tradução, ó. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Agora o versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Até aqui. Quando Paulo acaba de falar com os presbíteros aqui, ele testifica, né, a respeito da visão que ele teve, que ele não voltaria a vê-los novamente, porque ele estava indo para Roma e ele saberia que ali ele morreria. Aí ele fala que ele não deixou de pregar o reino,
para eles, para os presbíteros. Aí no versículo 28 ele vai falar o quê? Para cuidar da igreja. E não há, Lucas, não há, Pati, um jeito mais espiritual, mais eficaz, mais poderoso de uma congregação ser cuidada pelo seu pastor que não seja pela pregação do evangelho. Não há, mãe. Há meios para nós nos relacionarmos melhor, né? De eu estar sentado à mesa contigo, conversando no dia a dia, encurtando ainda mais o relacionamento. Isso é bom, traz mais vínculo, mas não há uma forma mais poderosa que não seja pela pregação do evangelho. Porque de uma forma direta ou indireta, durante a pregação, pai, você me ouve. Pode ser que numa visita não, você queira falar, você queira conversar, e talvez você vai ficar menos apta a ouvir. Mas durante a pregação, não. Durante a pregação você vai ouvir o evangelho. E por isso Paulo vai dizer para os presbíteros ali, olha, vocês cuidem, porque esse rebanho aí que vocês vão cuidar, ele foi escolhido pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus comprou esse rebanho com o sangue dele. Então, se Jesus deixou um exemplo, se é mandamento, se é para o nosso aperfeiçoamento espiritual, se é para a gente ouvir a palavra de Deus, por último, a gente precisa cumprir, né, aquilo que o finalzinho do versículo 25 lá da carta aos Hebreus fala, que é o quê? Para a gente considerar e estimular os outros. Ô mãe, aí acontece algo na congregação que isso me faz amar a igreja. Além de ser mandamentos, além de saber que Cristo comprou ela, morreu por ela, mas há uma coisa que acontece dentro da congregação, Pátio, que eu amo ver. A congregação evangélica, não vou dizer por todas, mas na grande maioria, que é o quê? O considerar e estimular o outro. Mãe, a nossa congregação é pequena, talvez isso ainda não aconteça, ainda. Pode até acontecer e eu não sei. Mas quantas vezes eu já cheguei numa congregação, Ana, cansado, com um monte de problema, sabe, numa vontade de desistir enorme, e um abraço às vezes, ou uma boa conversa com alguém, simples ali, alguém que está firme na fé, e essa pessoa me fazer eu permanecer, me estimular a continuar a seguindo a Cristo naquela congregação. A expressão que se... Volta lá em Hebreus, só para não ficar distante aqui do que nós estamos falando. Ó, capítulo 10 de novo lá. Aqui quando ele diz para a gente... para a gente fazer admoestações, para a gente, algumas traduções, tem alguma tradução que está diferente da minha aqui? A sua, Gi? Oi? Isso. Exatamente. Algumas traduções traz a palavra encorajar, a minha traz admoestar, outras traz estimular, mas todas elas estão apontando para o mesmo ponto, que nós precisamos sim olhar para a vida do irmão e se importar mais com a vida do irmão do que com a nossa própria. É claro que as Escrituras sempre nos alerta a respeito dos equilíbrios, não é, Moisés? A gente tem que ter um equilíbrio para tudo. A gente não ser demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. A gente tem que trazer um equilíbrio para as coisas, mas nós, como pessoas que vivem em novidade de vida, quando nós chegamos na congregação, Lucas, às vezes você pode não estar bem com a sua esposa, você pode não estar bem, sabe, no seu dia, mas nós precisamos ficar firmes por causa do irmão que está do lado. Se você precisa expor isso, se você precisa pôr para fora isso, procure o pastor. O pastor vai te auxiliar. Se tiver um irmão de mais confiança, procure ele também. Mas caso não, retenha. Para quê?
para que você, de alguma forma, estimule o irmão que está do lado. E se a gente até volta mesmo aqui, a leitura desses versículos 25 aqui, o próprio escritor da carta vai nos encorajar, a nós chegarmos diante de Deus, a nós irmos para o trono da graça com confiança. Ele vai falar, que nós devemos ir para o trono com confiança, ou seja, ele está nos estimulando. O próprio versículo 22, olha, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água pura. Guardemos firme a nossa confissão de esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Gostaria muito de falar para vocês aqui, olha para o teu irmãozinho do lado. Mas todo mundo se conhece aqui, né? Aleluia. Se você conhece alguém que está se sentindo desanimado, encoraja ele a continuar na fé. Sabe, desperta ele, fala, irmão, você precisa continuar, porque só há um caminho. Se houvessem outros caminhos, Lucas, a gente falaria, não, então tenta de outra forma, deixa ele ficar desse jeito. Mas não há, só há um caminho, Moisés. Só há Jesus, não há outro. Então você precisa estimular esse irmão, você não pode deixar ele morrer, porque se ele morrer sem Cristo, não há outro caminho, não há outra esperança, só há uma, mãe. E talvez, eu não sei se eu prego com tanta seriedade aqui a respeito de uma morte sem Cristo, mas mãe, se a gente viver uma vida inteira que a nossa vida parece ser cristã, que a nossa vida é muito semelhante à vida cristã, mas de fato não é, no final não vai valer a pena. Não tem uma canção que diz, vai valer a pena? Pois é, para esse que viveu uma vida hipócrita, que dizia que confessava a Cristo, só por, sei lá, por conveniência, por moda, por qualquer outra razão, mas de fato não nasceu de novo, no final, mãe, a canção para ele vai ser, não valeu a pena. Eu vou parecer louco com a minha fala, mas melhor era ele ter curtido a vida inteira dele mesmo, ter aprontado tudo, do que ele ter vivido uma vida hipócrita, né? Tentando se limitar de algumas coisas, para no final perder a salvação. Para no final, aliás, não participar da salvação. O próprio Leonard Ravenhill, essa frase que eu vou dar aqui não é a dele, tá? Mas ele, em um de seus livros chamado Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele vai dizer o seguinte: se você nasceu de novo e próximo da sua casa tem religiões, ele cita algumas, eu não vou citar para não ter problemas, mas tem religiões que confessam outros deuses, confessam outros senhores, que não é o nosso Senhor Jesus, eles podem ser mais piedosos do que vocês, mas eles vão para o inferno, porque a Bíblia que você prega, a Bíblia que você crê, condena aqueles que não reconhecem a Jesus como o único Salvador. E aí, se isso não te incomoda, Leonard Ravenhill vai falar, é porque talvez você está no mesmo lugar que eles, você está dentro do mesmo ônibus que eles, tem que te incomodar, no mínimo para orar. Jesus deixou exemplo, é mandamento bíblico, é para aperfeiçoamento espiritual, é para ouvir a palavra de Deus, é para considerar e estimular os outros, é para isso. Que aquilo que até em Provérbios fala, né, no capítulo 27, versículo 17, eu sempre uso esse texto, mas que aquilo se cumpra nessa congregação, nessa casa, que um irmão sirva para afiar a face do outro, assim como o ferro afia o ferro, que nós não venhamos deixar de congregar. Hoje as nossas condições aqui ainda não são as melhores, mas dá para a gente ficar, né? Dá para a gente congregar. Mas se de repente piorar, irmão, não deixe de congregar.
Gui, mas eu estou cansado de olhar para a tua cara, parece que você já pregou tudo que eu já sei. Não deixe de congregar, irmão. Se você não tiver se sentindo à vontade nessa congregação, procure outra. Mas não deixe de congregar, porque é mandamento bíblico. Nós lemos lá no início o Salmo 133, que fala que é bom e suave que os irmãos vivam em união. E é estranho, porque se a gente pega esse texto e pega o texto de Paulo e Barnabé lá no livro de Atos, quando eles não batem mais as ideias, então eles se separam, parece que é uma contradição. Ué, eles se separaram, mas eles continuaram unidos em Cristo. A união deles em Cristo não mudou. Por isso que Paulo, quando vai escrever a carta aos Efésios, todo momento ele diz, em Cristo, para os irmãos que estão em Cristo, nós fomos eleitos em Cristo, fomos chamados em Cristo, fomos predestinados em Cristo, tudo é em Cristo. A nossa união tem que estar em Cristo. Se em algum momento eu não bater as ideias contigo, que a nossa união em Cristo continue. Que o fato de você confessar Jesus continue. E só para finalizar, nós estamos entrando em próximos meses aí de muita batalha, né, ideológica. E não porque é espiritual também. Vamos começar a entrar em anos de eleição. E eu gostaria que essa mensagem ficasse gravada no seu coração. O sentido da mensagem, é claro, é falar sobre o dever de congregar. Mas esse último dever aqui, que é estimular, que é considerar o próximo, mãe, que nesse tempo de eleição, de ideologias políticas tão afloradas na pele assim, que elas não venham nos tirar de Cristo, porque a nossa união está em Cristo. Alguns vão dizer eu sou de um lado, outros vão dizer eu sou de outro, outros arriscam dizer que é do meio, eu acho que isso não existe, mas que nós venhamos estar em Cristo, que eleito quem for eleito, escolhido quem for escolhido, Cristo é o nosso Salvador, Cristo é o nosso Redentor. Ainda que eu ache que quem está do lado direito deixa a gente mais livre como pregador, eu ainda preciso aconselhar que mesmo quem está do lado esquerdo ganhe, que nós venhamos ser irmãos em Cristo, que nós ainda venhamos considerar o irmão de Cristo, estimular o irmão em Cristo a não desanimar da fé, mano. Não desanime. Que Cristo deixou o exemplo, que é mandamento, que é para aperfeiçoamento seu, que é para ouvir a palavra e por fim para você considerar esse irmão lindo que está do seu lado aí, estimular ele a continuar até o último dia. Amém? Podemos orar por causa disso? Vamos orar então.